Glória a Deus. Coloca na revista atualizada, por gentileza. Abaixa a sua cabeça. Quero fazer uma oração específica pela ministração da palavra. Papai, estamos aqui hoje reunidos e respondendo a um comissionamento que o Senhor nos deu. O Senhor disse quando estava assentado à mesa juntamente com seus 12 discípulos, naquele lugar conhecido como o cenáculo do templo, que no momento que o Senhor partiu o pão, o Senhor nos instruiu a fazer isso até que o Senhor volte. Nessa noite nós iremos partir do pão, nós iremos tomar do cálice e partilhar aquele pão que simboliza o teu corpo entre nós, entre os irmãos, entre a igreja. Ó Pai, mas eu creio que nós faremos isso com a total consciência de quem o Senhor Jesus é, e por isso, ó Pai, dai-nos revelação, que através da exposição da Tua Palavra, possamos conhecê-lo mais, que possamos enxergá-lo mais, que possamos ter os nossos olhos abertos para quem o Senhor é. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez? Gente, deixa eu contar uma coisa para você, porque pode ser que alguém já observou isso, pode ser que alguém não observou. Eu não tenho como regra, até porque em alguns momentos nós estamos no meio de alguma série ou no meio de algum estudo, mas olha só, eu tenho a tendência de nos cultos de celebração de ceia, sempre ministrar uma palavra que nos expõe o Evangelho do Senhor. Você sabe, naturalmente falando, se eu estou pregando para crentes, é claro que em um culto como esse nós podemos ter visitantes, mas eu tenho a consciência que a maior parte das pessoas que aqui estão, são filhas de Deus, nascidas de novo, e eu sei que o culto é literalmente a reunião dos filhos de Deus. É por isso que, por mais que nós possamos fazer evangelismo aqui, na prática, o evangelismo tem que acontecer muito mais fora do que dentro. Quantos estão comigo? E essa aqui é a reunião da igreja. Aqueles que são nascidos de novo, eles conhecem o evangelho, até porque nasceram de novo por intermédio do evangelho. Mas todos nós, em um processo de maturação, de crescer em maturidade cristã, precisamos, irmãos, não apenas amar o Evangelho no sentido de ter aceitá-lo, porque todos nós aceitamos, mas nós precisamos de estar sempre com o nosso coração em chamas, pela verdade mais poderosa da palavra de Deus, que é a verdade do Evangelho. Você sabe, eu já disse em outras ocasiões, mas eu poderia fazer uma afirmação, que se a Bíblia tivesse um coração, o coração da Bíblia é o Evangelho, assim como se o Evangelho tivesse um coração, o coração do Evangelho é a cruz de Cristo, e este crucificado, e este ressurreto. Essas são as verdades mais elementares e poderosas do cristianismo. Você sabe, um cristão, ele se apaixona pelo Evangelho, ele prega o Evangelho, ele ministra o Evangelho, e ele vive o Evangelho. E eu gosto sempre, quando nós vamos partir do pão e beber do cálice aqui no nosso meio, de tentar, sempre que possível, trazer palavras elementares a respeito do Evangelho, ou a respeito especificamente da vida e obra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por exemplo, domingo passado, Paulo, inclusive expondo no livro de Hebreus, ele trouxe uma palavra muito prática para nós, no que tange a caminhada cristã, a carreira cristã. Então nós teremos sempre uma diversidade de temas no púlpito. Por quê? Porque nós iremos mergulhar por toda a palavra de Deus. Como eu falei para você, em alguns momentos eu estou no meio de uma série, no meio de um estudo, e eu decido não interromper, mas sempre que possível eu quero fazer isso essa noite. Eu quero falar sobre coisas elementares. Você sabe, hoje eu quero te mostrar Cristo Jesus, através do capítulo 1 do livro de Hebreus. E o Espírito Santo foi ministrando tanto ao meu coração,
que eu já estou preparado para pregar apenas a metade do capítulo. Eu já estou convencido disso. Está tudo bem, não vou terminar 10 horas hoje não, está tudo bem, nunca terminei 10 horas, eu exagerei para você achar bom que eu termino muito longe das 10, aleluia. Mas então vem comigo, eu quero convidar você a ler esta palavra comigo, mas eu quero convidar você a fazer aquilo que a Bíblia nos instrui, de que a sua mente esteja cativa à obediência da palavra, e que nesse momento nenhum tipo de passividade venha sobre a sua vida, para que você de fato veja aquilo que você está lendo. Hoje eu vejo olhos sendo abertos, hoje eu vejo revelação sendo destilada e liberada, hoje nós iremos ouvir verdades elementares, mas o nosso coração vai queimar como nunca queimou antes. A Escritura Sagrada, por intermédio do autor de Hebreus, no capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cara, eu vou te contar uma coisa, eu não vou chegar nem à metade, eu vou chegar hoje só até o versículo 3. Ramanaias. Verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Verso 5, pois, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda verso 10, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Verso 12, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Oh, aleluia! Você sabe, eu vou falar algo a respeito do livro de Hebreus, mas em primeiro lugar, apenas destacando o fato de que eu quero apenas me deter nos 3 primeiros versículos. Você percebeu que do verso 4 para frente, o autor de Hebreus, de uma maneira muito clara, ele nos mostra que o Filho é superior aos anjos. Mas hoje, eu quero destacar com você, que nos 3 primeiros versículos, o autor de Hebreus nos mostra, que o Filho não é apenas superior aos anjos, mas que o Filho também é superior aos profetas. Volta para o verso 1, e pode sempre deixá-lo aqui na tela. Por quê? Porque nós vamos destacar aquilo que o Pai
porque você vai perceber aqui que o Pai está falando, e o Pai vai falar, tendo como referência o Filho. Agora, antes de você entender um estudo de um capítulo da palavra de Deus, é muito importante que você tenha algumas informações básicas do livro do qual este capítulo faz parte. Então, se eu quero estudar aqui, que seja 3 versículos deste capítulo, você precisa ter uma grande noção, uma pequena noção, de algumas informações básicas com relação ao livro de Hebreus. E é interessante porque na semana passada, o Paulo fez isso, por estar ministrando no capítulo 12, não foi isso? Capítulo 12, ele nos deu algumas informações a respeito desse livro, e hoje eu quero te relembrar essas informações. Irmãos, você sabe que Hebreus capítulo 1 é considerado um dos textos mais belos e sublimes de toda a palavra de Deus. Aliás, você sabe que a palavra de Deus, no seu original, no Antigo Testamento foi escrita em hebraico, no Novo Testamento foi escrita em grego. Os estudiosos, historiadores e teólogos, eles afirmam e concordam entre si, que Hebreus capítulo 1 é o grego mais belo de todo o Novo Testamento. De que Hebreus capítulo 1 é o grego mais lindo que foi escrito no Novo Testamento. E é poderoso nós percebermos algo, que nesse texto sublime, esse capítulo tem como objetivo, e o livro também de Hebreus tem como objetivo, de exaltar a majestade incomparável do nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, o objetivo do autor de Hebreus é exaltar a majestade dele, a majestade de Cristo. Se você exalta a majestade de Cristo, você reafirma aquilo que já é sabido, de que ninguém ocupa o lugar que ele ocupa, de que ele está acima, de que ele é superior. O Paulo disse semana passada que o tema de Hebreus é mostrar que Cristo é superior. Se eu for aqui falar a mesma coisa em outras palavras, o autor de Hebreus, ele quer defender a tese de que Cristo é melhor. Então, por exemplo, ele começa o capítulo 1 falando, Cristo é melhor do que os profetas, Cristo é melhor do que os anjos. Diga assim, o autor de Hebreus nos ensina que Jesus é melhor. Diga comigo, Cristo é melhor. Porque se ele faz isso, ele está exaltando a majestade incomparável do nosso glorioso Redentor. Agora, é interessante porque, ao mencionar o livro de Hebreus, a epístola aos Hebreus, todos nós sabemos de algo, que ela é muito peculiar, tendo em vista o fato de que ela começa sem mostrar com clareza o destinatário, muito menos o remetente. Então, por exemplo, quando nós vamos olhar para as epístolas da palavra de Deus, nós sabemos quem escreveu e para quem escreveu. Mas é interessante que, embora nós temos a informação geral que esta carta é destinada aos hebreus, nós não sabemos especificamente para quem ela foi endereçada. Então, por exemplo, quando nós estudamos no começo da igreja, eu me lembro, estudamos o livro de Atos. Quem é dessa época, antes de Emaús ser Emaús? Aleluia. Você sabe, eu mostrei para vocês, porque no capítulo 1, nos mostra que quem escreveu Atos foi Lucas, o doutor Lucas, o médico Lucas, que era também o evangelista, e Lucas escreveu o livro de Atos a uma pessoa, um camarada chamado Teófilo. Inclusive, nós sabemos que o evangelho de Lucas, que foi escrito por ele, também foi um pergaminho endereçado a Teófilo. Mas aqui aos hebreus não. Nós não temos aqui a informação nem do destinatário, nem do remetente. É por isso que oficialmente nenhum ser humano na terra pode afirmar quem é o autor de Hebreus. Você pode chutar, você pode ter sua opinião, você pode ter o seu autor de estimação, mas este é um mistério de Deus. Enfim, muitas pessoas fazem suposições pela maneira com a qual o texto é escrito. Muitos acreditam que o livro foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Enfim, mas o fato é
que esse texto tão sublime não tem essa informação inicial de quem escreveu e para quem escreveu. Mas, uma outra coisa que vale ser destacado, e que nos remete a quão belo é o livro, e a quão bela é esta carta, é o fato de que alguns chamam o livro de Hebreus de o quinto evangelho. É interessante porque tem pessoas que também chamam Romanos de o quinto evangelho, mas por que especificamente alguns chamam Hebreus de o quinto evangelho? Pois bem, você sabe, inclusive estudamos isso há pouco tempo atrás, na nossa série Panorama Bíblico, que os evangelhos nada mais são do que um grupo de livros da palavra de Deus, que tem como objetivo de descrever o ministério de Jesus na terra. Então Mateus, Marcos, Lucas e João são literalmente biógrafos, porque eles descreveram como foram os dias de Jesus na terra, aonde obviamente 90%, talvez 95% das informações é especificamente como foram os 3 anos de ministério de Jesus. Ou seja, os evangelhos retratam a respeito do ministério terreno de Jesus, aquilo que Jesus fez na terra. Mas sabe por quê? Alguns chamam o livro de Hebreus de o quinto evangelho, porque sim, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos a história do ministério terreno de Jesus. O autor de Hebreus, ele tem como objetivo de nos apresentar aquele que é o ministério celestial de Jesus. Sabe o que significa o ministério celestial de Jesus? É porque se ele teve um ministério terreno, ou seja, ele fez coisas enquanto estava na terra. Eu quero te contar uma coisa, hoje ele está sublime, assentado no mais alto e sublime trono, à destra de Deus Pai, mas ele continua fazendo coisas, mas hoje ele não faz coisas da terra, ele faz coisas do céu. Ou seja, o autor de Hebreus está falando, eu quero mostrar para vocês qual é o ministério celestial de Jesus. Oh, irmãos, eu não sei quanto você, mas essas coisas tomam meu coração e arrebenta comigo. Eu quero morar nisso aqui. Não deixa eu ir embora não, Deus, o Senhor podia me levar agora. Meu Deus do céu, para que eu vou sair daqui e voltar a viver essa vida? Meu Deus do céu. Alguém me entende? Ou será que eu sou louco sozinho? É por isso que Paulo desejou até a morte, cidadão. Ele falou, tem coisa melhor do que te conhecer. Qual que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer Ele. Quando nós estamos em um momento que você para tudo na sua vida para conhecer Ele, eu vou te falar algo do fundo do meu coração. Nesse exato momento aqui é o melhor lugar na terra onde você poderia estar. Porque o seu espírito entra em ebulição quando você ouve dEle, quando você lembra dEle, quando você vive para Ele. Vou te contar uma coisa, você não foi criado para viver o que você faz de segunda a sexta. Então, acreditando nisso, você poderia reavaliar coisas que você não faz e poderia ou deveria fazer. Estou mandando ninguém parar de trabalhar e viver igual doido, não. Mas é que quer comais ou quer bebais, façais tudo. No meio de semana, você trabalha para a glória dele ou você trabalha para o seu salário? Deixa eu quietar, porque, meu Deus do céu. Hoje não é dia de eu pregar, hoje é dia de eu dar aula, misericórdia. É que eu estou aqui num sermão expositivo, eu vou me segurar aqui. Vamos lá, estou brincando, o Espírito Santo tem liberdade para fazer o que Ele quiser aqui. Se o Espírito Santo quiser rasgar meu esboço, que Ele rasgue. Mas Ele também quer falar através dele. Irmãos, você sabe, Hebreus tem uma outra característica muito interessante. De todos os livros do Novo Testamento, Hebreus é o livro que mais tem citações do Antigo Testamento. De todos os 27 livros do Novo Testamento, o que mais cita o Velho Testamento é Hebreus. Agora, por quê? Você tem que entender que quando você olha para alguns temas, algumas pautas que foram trabalhadas no livro, você percebe a importância dessa citação do Antigo Testamento. Você sabe, irmãos, por intermédio da perseguição do primeiro século, eu acredito que é de conhecimento de vocês,
que no século I, no primeiro século DC depois de Cristo, a igreja foi muito perseguida. Quando você, por exemplo, se lembra do próprio livro de Atos, que começa a narrar a história da igreja, você percebe que já no capítulo 4, nós temos, comecinho do livro, nós já temos no capítulo 4, a primeira citação de uma perseguição. E essa perseguição, depois do capítulo 5 piora, no capítulo 7 de Atos, então, ela chega no ponto alto, porque Estevão é morto, então pela primeira vez mataram uma pessoa por causa do nome de Cristo. Depois no capítulo 8, os caras são expulsos da cidade, e o que acontece é que essa perseguição não se dá apenas nos 8 primeiros capítulos do livro de Atos, mas essa perseguição à igreja do Senhor, ela acontece de maneira veemente em todo o primeiro século depois de Cristo. E qual é o ponto? O ponto é que algumas pessoas que haviam ouvido o evangelho de Cristo, ficaram com medo da perseguição, e por conta disso, alguns daqueles que haviam ouvido o evangelho, estavam flertando em voltar ao judaísmo. Olha que interessante, porque no meio, como diz o outro, desse fogo cruzado, da pessoa ter ouvido aquilo que os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, aqueles que deram continuidade à obra missionária, afirmaram que era a salvação, que era em crer em Jesus como Messias. No meio do evangelho está sendo pregado com tanto poder, demonstração de poder, fervor, você tinha a perseguição comendo solto. E aí alguns então começaram a flertar, e tinha gente que já estava de mala pronta para voltar para o judaísmo. Até que Deus levanta alguém para falar: opa, vamos conversar algumas coisas. Eu acredito que se alguém volta, é porque nunca foi. Eu acredito que aqueles que nasceram de novo, eles permanecerão salvos até o fim. Vou falar sobre isso no dia da cultura Emaús, de soteriologia. Logia, estudo. Sotero, salvação. Soteriologia, o estudo da salvação. Por isso tem gente que não sabe por que um cidadão que nasce em Salvador, ele se chama soteropolitano. Politano vem de polis, cidade. Sotero, de soteriologia, salvação, nome, Salvador, entendeu? Aquela coisa. Enfim, é para você até ver, né, que a nossa nação, você sabe que Salvador foi a primeira capital do Brasil, sim ou não? Deixa eu contar uma coisa. Muitos missionários chegaram no Brasil quando ele foi descoberto. Deus tem algo para a nação brasileira. Mas volta para cá. Eu vou falar um pouco de qual é a nossa posição soteriológica no dia da cultura Emaús. Mas o fato é que eu estou te fazendo aqui uma afirmação a respeito disso. Agora, presta atenção, vamos rasgar o verbo aqui. Eu sei quem é salvo, sim ou não? Eu, Vinícius, sei quem é salvo? Sim ou não, gente? Vou te falar uma coisa, eu já batizei centenas de pessoas durante a minha vida. Não sei se eu cheguei nos 1000, mas que foram centenas de pessoas que eu já batizei, eu tenho certeza absoluta. Pode ser, eu não sei, só Deus e a pessoa sabem, que alguém tomou banho de piscina comigo, mas não nasceu de novo. Eu quero te contar uma coisa: o seu carimbo de crente na testa, ou a sua carteirinha, não vai ter carteirinha não, só uma brincadeira, a sua carteirinha de membro da igreja Emaús não te leva para o céu, viu? Você tem que nascer de novo. E o novo nascimento é interior. O novo nascimento muda completamente a sua vida. Por exemplo, quem nasce de novo, de acordo com aquela que é inerrante, infalível e soberana, diz que quem nasce de novo não consegue viver na prática do pecado. Como dizem alguns por aí, no céu nós vamos ter muita surpresa de quem chegou e de quem não chegou. Meu Deus, pastor, falar de coisa boa, volta a falar de Jesus, estava tão bom. Mas eu estou te mostrando o porquê que o livro de Hebreus foi escrito. Ou seja, sabe o que eu vejo nisso? É um papel nosso de instruirmos pessoas quando nós estamos vendo que elas estão indo por um caminho de perdição. O fato é que Deus levantou um homem de Deus,
para escrever, para pautar, para argumentar, para afirmar, para bradar, para profetizar quem é Cristo. Em outras palavras, eu estou vendo esse movimento que está acontecendo, de gente com a malinha pronta para voltar para o judaísmo. Eu vou te afirmar, meu amigo, aguenta a perseguição que for necessária, porque Cristo é superior. Agora, até para eu te afirmar que Cristo é superior, eu tenho que te mostrar a que ou a quem Ele é superior. Então é por isso que toda hora o autor de Hebreus vai mencionar o Antigo Testamento. Por quê? Porque é mencionando o Antigo Testamento que eu vou te trazer uma comparação para você entender o que é a nova e eterna aliança. O judaísmo fora a vontade de Deus em todo o Antigo Testamento, não é mais. Porque quando Cristo vem, Ele inaugura uma nova estação. Para os aliancistas, Ele inaugura a nova aliança. Para os dispensacionalistas, Ele inaugura o tempo da graça. O fato é, meu amigo, Ele inaugura um novo tempo. Quantos estão comigo? Dá um glória a Deus. O autor de Hebreus escreve para dizer a eles que, tendo abraçado a Cristo, como eu estava dizendo, virar as costas e voltar ao judaísmo é um caminho de morte e apostasia. O autor de Hebreus vai defender: ei, Jesus é melhor, Jesus é superior. Jesus é superior à lei, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão. E se Ele é superior, o sacerdócio é superior. O autor de Hebreus vai nos ensinar que Jesus é sumo sacerdote, não segundo a linhagem araônica, mas segundo a linhagem de Melquisedeque. E tem nega aí que caspa está virando milhopã aí, né? Entendendo nada, mas Deus te abençoe, meu filho. Andar com a gente é conhecer da palavra, aleluia. Jesus não é sumo sacerdote segundo a linhagem araônica. Não é sumo sacerdote segundo essa linhagem levítica, Ele é sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio dele é superior. Não apenas o sacerdócio dele é superior, mas o sacrifício que foi feito na cruz, como sendo o holocausto perfeito, é superior a todos os outros sacrifícios realizados no Antigo Testamento. É isso que o autor de Hebreus quer nos ensinar. Agora, ele começa de uma maneira extraordinária, nos introduzindo algo. Vem para cá, olha aqui para mim, cara, isso aqui é poderoso. Havendo Deus, diga comigo assim: havendo Deus. Sabe o que mexe comigo, lendo o que está escrito como havendo Deus? Quer dizer o seguinte, que o autor, ele não se preocupa em explicar como Deus passou a existir. Vem aqui, presta atenção, porque senão você não vai entender essa afirmação que eu acabei de fazer. Você sabe que a maior discussão entre nós, que somos cristãos, e pessoas que não professam da nossa fé, é, por exemplo, como o mundo foi criado. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Como o ser humano passou a existir. Concorda comigo? Aí você tem, né, o nosso time que tem convicção, que sabemos a verdade, porque a verdade é o que está escrito. Por isso, eles nos intitulam de criacionistas, sim ou não? Mas o fato é que as pessoas discutem como o universo se formou. E nós temos a plena convicção que ele se formou conforme está escrito na palavra de Deus. Mas o autor de Hebreus faz algo que, se você entender, isso aqui já é poderoso. Havendo Deus. Sabe o que significa? Que tem uma coisa que nunca um ser humano pode colocar na pauta da discussão. É como foi a formação do próprio Deus. Por vocês não conhecerem absolutamente nada, vocês querem conversar a respeito da formação do universo. Mas tem uma coisa que homem nenhum precisa de tentar explicar, é a formação do próprio Deus. Havendo Deus. Nenhum ser humano pode ter a audácia de tentar explicar a respeito da existência de Deus. Sabe por quê?
Porque primeiro você parte de uma premissa elementar, fundamental e primária. Qual é essa premissa? De que Deus existe. Mas em segundo lugar, depois de você ter essa revelação inicial a respeito da existência, você precisa de entender uma outra, segunda verdade elementar, fundamental e primária também. Que Ele não apenas existe, mas Ele se revelou. Ele se revelou. Você não entendeu nada? Te amo. Sabe o que é isso? Não foi você que descobriu que Ele existia. Ele decidiu se revelar a você, para que você entendesse que Ele existe. Ou seja, a existência de Deus não foi atestada, oriunda de uma pesquisa humana. Não. Ele decidiu se revelar. Não foi absolutamente nenhum projeto de pesquisa. Não, não. Ele se revelou. E é por isso que nós o conhecemos. Então, meu irmão, minha irmã, com relação à criação do universo, o povo vai querer pôr você para discutir. Você vai falar o que está escrito na palavra. Mas tem uma coisa que você nunca precisa nem de tentar explicar. Porque Deus mesmo fez com que você não soubesse como explicar a respeito da existência de Deus. Não tente explicar a respeito da existência de Deus, porque Deus não precisa da sua explicação para tocar o coração de ninguém. Ele se revelou. Ele é real, e Ele se revelou, e é por isso que nós o conhecemos. Sabe por quê? Do contrário, se Ele não tivesse se revelado, nós não o conheceríamos. Ele se revelou na criação, Ele se revelou nas santas escrituras, e eu quero dizer algo para você, e por fim, é isso que o autor de Hebreus vai nos mostrar, que Ele decidiu se revelar pelo Filho. Aquele que havia se revelado pela criação. Eu gosto daquele versículo que o autor de Romanos, que é o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no verso 20, não precisa de abrir não, ele fala que os atributos invisíveis de Deus, ele nos fala que até a criação vai expressar a existência de Deus. A palavra de Deus vai expressar a existência de Deus. Mas olha aqui para mim. A maior de todas as revelações da existência de Deus é o Filho. Ele que se revelou por intermédio da obra da sua criação, por intermédio da tua santa palavra, Ele decidiu se revelar pelo Filho. Então, conhecimento a respeito da existência de Deus não vem por conta de pesquisa humana, o conhecimento vem como resultado da própria revelação de Deus. Oh, irmãos. Agora, olha aqui no verso 1, tendo feito considerações a respeito do livro, eu quero destacar com você aqui algumas coisas com relação a esses 3 primeiros versículos. Olha o que está escrito, verso 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então olha aqui para mim, eu vou ler e depois eu vou chamar a sua atenção. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Verso 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então presta atenção, volta lá para o verso 1. Você tem que entender o que o autor de Hebreus quer nos mostrar. Em primeiro lugar, quem que vai falar? Quem fala? Deus. Havendo Deus. Em primeiro lugar é quem fala? Deus. Agora você percebe quando fala outrora. Quantas vezes fala? Muitas vezes. Como fala? De muitas maneiras. A quem fala? Próximo, nesse mesmo, aos pais. Por quem fala? Pelos profetas. Presta atenção, que aí você vai entender algo. Isso aqui é uma citação do Antigo Testamento. Havendo Deus, Deus existe, e ponto final. Não estamos aqui para conversar a respeito dessa existência, porque seria uma conversa tola, porque Ele decidiu se revelar e Ele não é fruto de pesquisa humana. Segundo lugar, você precisa entender, quem fala? Deus. Quando fala? Outrora, porque Ele falou várias vezes.
Quantas vezes? Várias. Como? De qual maneira? De várias maneiras diferentes. A quem ele diz? Aos pais. O que significa que aos pais? Às pessoas, aos nossos pais, aqueles que vieram antes de nós, os seres humanos que existiam ao longo da história. Agora, em todo esse tempo, ele falou por intermédio de quê? Por intermédio dos profetas. É por isso que ser um profeta de Deus é algo tão poderoso. Porque aqueles camaradas que recebiam o título de serem profetas de Deus, eles falavam da parte de Deus. Olha que poderoso, irmãos. Falaram várias vezes, de várias maneiras, às pessoas, aos pais. Mas agora, o que acontece é que, se tudo isso aconteceu ao longo da história, o autor de Hebreus vai afirmar, mas agora, nesses últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você vai olhar para a idade da terra, de Gênesis até a vinda de Jesus, é uma idade muito superior à vinda de Jesus até os nossos dias. Por quê? Porque desde quando Jesus, ele já veio, até mesmo em um estudo que nós fizemos ano passado, há mais de um ano atrás, porque eu lembro que foi no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, depois você pode olhar no nosso canal do YouTube, nós fizemos uma série chamada Jesus está voltando, e teve uma pregação que eu ministrei a respeito do entendimento das 70 semanas de Daniel, profetizado no capítulo 9 do profeta Daniel, e eu te mostrei que nós estamos vivendo nesses últimos dias, de acordo com a profecia apocalíptica de Daniel, porque Daniel é considerado o apocalipse dos judeus, o apocalipse do Antigo Testamento. O fato é que a partir de Cristo, nós já estamos vivendo os últimos dias. Então vou te contar uma coisa, a idade da terra será muito menor depois de Cristo do que nesse período Gênesis, Mateus. Agora, o fato é que se antes de Cristo, Deus usou todos esses profetas, o autor de Hebreus está aqui falando uma coisa, agora, nos últimos dias, ele fala através do Filho, ou seja, o Filho é superior a cada um dos profetas que existiram. É por isso que lá no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, quando Pedrão, é nós, emocionado, que Deus nos livre de nos emocionar, em um momento que Deus deseja que nós raciocinemos, você sabe, tem muito crente que se emociona na hora que precisa de raciocinar. Pedrão, emocionado, quando viu Moisés e Elias, tremeu as bases, cara, falou, cara, meus heróis, mano, eu estou vendo aqui meus heróis. Naquele momento ele falou, já sei, eureka, 3 tendinhas aqui, ó, 3 barraquinhas, Moisés, Elias e Jesus, what? Do céu, Deus falou assim, Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Qual foi a voz que Deus bradou do céu? Este é o meu filho, a ele ouvi. Ou seja, não é mais tempo de ouvir Moisés, não é mais tempo de ouvir Elias, agora é tempo de ouvir a Cristo. Naquele momento, Jesus adverte, exorta, instrui, ensina e direciona Pedro. E o que Pedro simboliza mesmo? Volta um capítulo, capítulo 16. Tu és Pedro, e sobre esta edificarei a minha igreja. Para de ficar emocionado com Moisés. Você sabe que às vezes a gente encontra algumas pessoas que o cara parece mais discípulo de João Batista do que discípulo de Jesus. Uma
roupa e uma aparência de espiritualidade e de religiosidade, aonde, deixa eu te contar uma coisa, meu querido, a circuncisão é de coração. Não estou falando para você parecer carnal, para você parecer mundano, para você parecer, não é isso, é que a aparência não expressa na sua totalidade a realidade interior. Aí mora a linha fina, viu? Aí mora a linha fina. A todo tempo, nós estamos aqui, no meio de uma linha, entre você dizer não para a religiosidade, e entre você se portar de maneira coerente a quem você é. Oh, irmãos, fico pensando, cara, Deus quer nos levar muito à maturidade, porque na maturidade tem tanta coisa delicada. Na maturidade, como eu estou me referindo à linha tênue, à linha fina, é delicado. Isso é muito sério. Mas vem cá, ou seja, a palavra agora está com Cristo. O que é que isso nos ensina? Você sabe? Que ninguém hoje pode vir e querer falar alguma coisa para você, ou seja, profetas. Profetas existem? Claro que existe. O Novo Testamento nos ensina a respeito de profetas. O Novo Testamento fala várias vezes. O ponto é, o que não existe é alguém querer trazer qualquer tipo de revelação que se diverge ou que tenta ser superior àquilo que Cristo falou. Nenhuma palavra profética pode ir contra a Sagrada Escritura. Nenhuma palavra profética pode te dar uma direção contrária àquela que Jesus te deu. É por isso que se você nunca receber nenhuma palavra profética de um profeta, você não precisa de absolutamente nada que você não tenha para caminhar em retidão. Porque tudo que você precisa é literalmente a palavra dita pelo Filho. Tudo bem, Deus pode mandar alguém para confirmar alguma coisa. Ninguém nunca vai trazer uma palavra profética para você que é completamente, nossa, isso nunca passou pela minha cabeça. Palavras proféticas vêm para confirmar, vêm para selar, vêm para direcionar aquilo que Deus já está colocando no coração e que vai estar sempre compatível à palavra dEle. E qual que é a palavra dEle? A palavra que está escrita. A revelação final aconteceu, é o Filho. Por isso que quando nós discutimos igreja, no aspecto de edificação, de estruturação, de ferramentas, tudo isso é uma discussão de como viver aquilo que já está escrito. É conversar sobre linguagem, é conversar sobre comunicação do que é eterno. Está claro isso? É por isso que é o seguinte, qual que é o nosso desafio? É nós sermos como igreja contemporâneos no que tange a nossa capacidade de sermos ouvidos pelo mundo. Em outras palavras, eu não posso querer pregar o evangelho para uma pessoa em português se ele não fala português. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu me preocupo em falar na língua que ele está entendendo. Mas o que falar? O que falar não tem discussão. O conteúdo da vida de Deus, o conteúdo da instrução a como viver igreja é o conteúdo eterno e nunca vai mudar. Por isso, eu quero te mostrar aqui, em cima desses versículos, o time de adoração pode subir, o porquê. Eu quero finalizar a palavra dizendo agora uma coisa: qual é o motivo que o autor de Hebreus vai nos mostrar que Cristo é superior aos profetas? Se você ver, quando eu acabei de parar aqui, nos últimos dias nos falou pelo Filho, aqui, tanto no verso 2, quanto no verso 3, o autor de Hebreus vai nos mostrar de maneira muito clara, por que que o Filho é superior aos profetas. Quem quer saber por que que o Filho é superior aos profetas? Primeiro lugar, porque está escrito que o Filho é o herdeiro de todas as coisas. Vem comigo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias falou pelo Filho, vírgula,
a quem constituiu. Quem que constituiu? Deus, porque havendo Deus, constituiu quem? O Filho. Constituiu o quê? O Filho como herdeiro de todas as coisas. Em primeiro lugar, Cristo é superior aos profetas, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Nenhum profeta foi tido como herdeiro de todas as coisas. Nenhum profeta foi chamado de o herdeiro, de o filho com F maiúsculo. Ele é o único que foi chamado de filho com F maiúsculo. Ninguém no Antigo Testamento foi mencionado como herdeiro de todas as coisas. Por quê? Porque, irmãos, Jesus, Ele é o Filho que foi gerado eternamente pelo Pai. Olha aqui para mim, eu quero que você vá embora para casa com essa. Jesus, Ele tem a mesma substância do Pai. Jesus, Ele tem a mesma natureza do Pai. Jesus tem os mesmos atributos do Pai. E Jesus fez as mesmas obras do Pai. Ele tem a mesma substância, Ele tem a mesma natureza, Ele tem os mesmos atributos, e Ele fez a mesma obra. Esse é aquele que nós iremos comer, lembrar, chorar, exaltar e engrandecer nesta noite. Agora eu vou te contar uma coisa. Ele é o herdeiro. E sabe qual foi a herança que o pai deixou para o filho? Ei! A igreja. Eu e você. A igreja é a herança que o pai deu para o filho. Por isso que a igreja tem dono, viu? Você sabe que as pessoas têm que entender quem é o dono da igreja. Porque às vezes é fácil você querer falar de algo ou de alguém que você não sabe de quem é. Mas tem coisa que depois que você descobre de quem é, você toma cuidado. Eu quero te contar uma coisa. A igreja é de Jesus. Porque a igreja é a herança que o Pai deu para o Filho. Agora eu posso te contar uma coisa? Você sabe por que o Filho recebeu essa herança do Pai? Não foi simplesmente pelo fato do Filho já desfrutar da presença do Pai desde o início de tudo. Não, foi especificamente por aquilo que o Filho fez. Porque o Filho se encarnou, porque o Filho morreu, porque o Filho ressuscitou. Por causa disso, Deus o constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele se tornou herdeiro por ter se esvaziado, por ter assumido a forma de servo, por ter morrido a morte, uma morte de cruz. E aí por causa disso, Deus o exaltou, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dEle, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em primeiro lugar, está escrito que Jesus é superior aos profetas, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas a palavra do Senhor continua e diz: pelo qual também fez o universo. Ou seja, o autor de Hebreus está nos afirmando que este Filho, Ele fez o universo. Ou seja, Ele é aquele que nós chamamos de o agente da criação. Diga assim: Jesus é o agente da criação. Ou seja, o autor de Hebreus está falando, olha só, se Ele fez o universo, ou seja, não tem comparação entre um profeta e Ele. Ele é o agente da criação. Agora, ouvir que Jesus é o agente da criação precisa explodir no seu coração de uma maneira muito forte o seu amor por Ele. Por quê? Porque aí você vai se
relembrar que Ele é o seu Redentor. E aí você vai pensar, pera aqui, aquele que se fez carne, aquele que nasceu de mulher, aquele que nasceu sob a lei, aquele que foi um bebê enfaixado por panos, deitado em uma manjedoura, aquele que cresceu em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens, aquele que cresceu em uma carpintaria, aquele que morreu em uma cruz e deixou o seu túmulo vazio, este é o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Este mundo tão vasto, tão insondável, com milhares, milhões e bilhões de mundos estelares e galáxias. Este mundo com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, tudo isso foi feito por ele. Meu Deus! A matéria não é eterno, o mundo não veio à existência por geração espontânea, o mundo não é resultado de uma explosão, o mundo não é resultado de uma evolução de milhões de anos. O mundo existe, sabe por quê? Porque o Filho de Deus criou todas as coisas. Verso 3 diz que Ele que é. Então olha só, Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o agente da criação, e em terceiro lugar, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Come on, come on. Você precisa entender o que é isso. Ele é o resplendor da glória e a expressão parecida, a expressão, olha aqui para mim. E aí eu quero te levar a você entender algo. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai se lembrar que os profetas, glórias a Deus por isso, eles apontaram para Cristo. E apontando para Cristo, os profetas exaltaram a Deus, e os profetas exaltaram os atributos de Deus. Então, por exemplo, Isaías, ele nos ensina, ele nos diz, ele profetiza o quê? Que Deus é santo. Isaías enfatiza a santidade de Deus. Amós, por exemplo, enfatiza a justiça de Deus. Oséias, por exemplo, enfatiza a misericórdia de Deus. Mas a despeito de Isaías ter enfatizado a santidade de Deus, de Amós ter enfatizado a justiça de Deus, de Oséias ter enfatizado a misericórdia de Deus, Jesus Cristo, Ele veio não para falar deste ou não para falar daquele atributo do Pai. Ele veio para ser o refletor, Ele veio para ser o holofote, Ele veio para mostrar toda a glória do Pai. Assim como o sol expande os seus raios cheios de luz e calor, assim do Cristo de Deus surge toda a beleza do Pai, surge toda a glória do Pai. Por isso, quando você vê Jesus, você está vendo o próprio Deus. Eu quero descobrir o quão bondoso Deus é. Descubra o quão bondoso Cristo é. Você quer ver o quanto que Deus é poderoso? Olha para o tamanho do poder de Jesus. Você quer ver o tanto que Deus é misericordioso? Olha para o tamanho da misericórdia de Jesus. Olhe para Deus. Olha aqui para mim. Através de Jesus, porque Jesus Cristo é a perfeita e completa exegese de Deus. Jesus é a exegese de Deus. Para quem não sabe, exegese é um termo da hermenêutica. Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação da Bíblia. Exegese é um termo da hermenêutica que ela diz que exegese nada mais é do que um estudo minucioso de algum tema da Bíblia. Então, se alguém for estudar minuciosamente a pessoa de Deus, encontrará Cristo. Mas além de ser o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser, volta só para o versículo.
aqui diz que todas as coisas, olha só, sustentando todas as coisas pela palavra do seu. Olha aqui para mim. Além de ser a expressão exata, além de ser um agente da criação, além de ser o herdeiro de Deus, Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quero te contar uma coisa: Ele não é apenas aquele que criou o universo, Ele é aquele que sustenta o universo que Ele mesmo criou. Se Ele não sustentasse o universo, talvez nós poderíamos ver o universo se desintegrando. E sabe como que Ele sustenta? Pela palavra do seu poder. Oh irmãos, Ele é o regente, Ele é o provedor, Ele é o protetor. Você sabe, Ele intervém quando necessário, Ele interfere quando necessário. Tem tanta gente falando que Deus não está no controle, pois eu quero te falar, Ele está no seu trono e Ele rege a história. Ele está com as rédeas da história em suas mãos. Tudo é sustentado por Ele. Mas em penúltimo lugar aqui, esse versículo diz também que depois disso, Ele fez a purificação dos pecados. Oh meu irmão, você tem revelação do que é isso? Queria que você se colocasse de pé para ouvir o que eu tenho a te falar. Ele é Deus, Ele é eternamente Deus. Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus, aquele que é autoexistente, aquele que é imenso, aquele que é infinito, aquele que é imensurável, aquele que é onipresente, aquele que é onipotente, aquele que é onisciente, aquele que é transcendente, aquele que é soberano, aquele que nem os céus dos céus podem contê-lo. Aprove a esse Deus, lá no conselho da Trindade, antes de todos os mundos existirem, entrarem em um consenso, em um conselho, e no conselho da Trindade, o Pai nos amou, antes da fundação do mundo. Lá, o Pai nos escolheu, o Pai nos predestinou, o Pai decidiu nos salvar e nos amar. E então para isso, o Filho se fez carne, e o Filho então se esvaziou, e Ele assume a forma de servo, e Ele toma sobre si os nossos pecados. Você tem noção do que é isso? Ele carrega no seu corpo todos os pecados. O Pai lançou sobre Ele a minha, a sua, a nossa iniquidade. E Ele, como sacerdote perfeito, Ele se torna também o sacrifício perfeito. Ele morreu em nosso lugar, para a nossa justificação, para a justificação dos nossos pecados. Oh irmãos, Deus, sendo Deus, se tornou homem. Deus, sendo santo, se tornou pecador. Deus, sendo bendito, se transformou em maldição. Deus, olha isso, o Filho de Deus morreu pelo meu e pelo seu pecado para nos dar a vida eterna. Tudo isso pelo sangue. Ele é superior aos profetas. Os profetas apontaram a expiação, os profetas apontaram o perdão, os profetas apontaram a redenção, mas Ele não apontou. Ele trouxe o perdão, Ele trouxe a purificação, Ele trouxe a redenção, Ele trouxe a expiação. Cristo é superior. E por fim, a última coisa, o último argumento, o último testificar, a última constatação de que Cristo é superior, é que hoje Ele está em um lugar que você não vai encontrar Isaías lá. Ele está em um lugar que você não vai encontrar Daniel. Ele está em um lugar que você não vai encontrar o seu pastor quando ele morrer. Ele está em um lugar que só pertence a Ele. Ele está em um lugar que homem nenhum, que criatura nenhuma, que criação nenhuma pode estar e permanecer. Ele está assentado à direita da majestade nas alturas. Ele é exaltado, Ele é glorificado, Ele é colocado em uma posição que ninguém pode ser colocado acima dele. Ele foi exaltado sobremaneira. Ele está à direita de Deus Pai, como governador do universo. Você sabe, e é por causa disso que eu te afirmo, está escrito
que é Ele quem estabelece os reis da terra, viu? Mas eu quero te falar, é Ele quem tira os reis da terra. É Ele quem estabelece os reinos, mas também, se necessário for, é Ele quem abate os reinos. É Ele quem dá a vida, mas é Ele quem tira a vida. Ele tem as rédeas da história nas suas poderosas mãos. Igreja do Senhor, eu quero te dizer aquilo que eu mencionei enquanto estávamos no nosso momento de exposição da Escritura Sagrada, que Ele é o dono da igreja. Ele é quem dirige a igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é quem governa a igreja, Ele é o edificador da igreja, Ele é o protetor da igreja, e Ele está no teu trono. Mas sabe o que é que Ele nos prometeu? Que um dia Ele vai descer do trono, porque Ele vai buscar a sua igreja. Um dia Ele vai descer do trono, por causa de você, para vir falar, vem cá, chegou a hora, e seremos eu e você eternamente. Você pode aplaudir o único que é digno? Ele é superior. Nada se compara à majestade e à glória de Deus. Nós vamos cantar uma canção a Ele, Jesus.